Para uma pessoa que gosta de terror, encontrar um jogo desse tema que seja bom não é lá uma tarefa muito fácil. Desde que a sociedade é sociedade, existem pessoas que gostam desse tipo de entretenimento, por mais que isso possa até ser um pouco sem sentido. Consumir conteúdos que trazem desconforto, choque, medo e às vezes até pesadelos. E isso, meus amigos, se deve a uma explicação científica muito fácil de entender. Quando nos submetemos ao terror irreal, por assim dizer, vindo de uma tela ou de um livro, por exemplo, o nosso cérebro é bombardeado por emoções como catarse, ansiedade, pavor. Porém, assim que tudo isso passa, quando a cena acaba e a gente percebe que aquilo era fictício, a gente tem outra bomba de emoções, como por exemplo, um alívio emocional e uma sensação de que a gente pode enfrentar aquele medo ou problema de forma segura. Ele não nos afeta. Ou podemos também até levar para o lado existencialista, isso mesmo, de quando, por exemplo, um certo personagem enfrenta uma decisão absurdamente difícil no conteúdo que a gente está assistindo. Não que as decisões difíceis só apareçam em conteúdos de terror, mas você entendeu. Quando esse tipo de narrativa acontece, pode levar eu e você que gosta de terror a refletir sobre as próprias escolhas e responsabilidades da vida, mesmo se aquele conteúdo não passar de uma ficção, despertando uma experiência mais aguçada sobre a liberdade e a responsabilidade pessoal. Mas também existem aquelas pessoas que não gostam de terror nem a pau, elas fogem da sensação, ficam desconfortáveis, se sentem mal ao consumir esse tipo de coisa. E isso é completamente normal. Isso aí vai variar de acordo com a história de vida da pessoa, contexto sociocultural que ela está inserida, exposições prévias, crenças pessoais sobre medo, religião, capacidade de lidar com tensões, enfim, são muitas coisas. Resumidamente, o terror é igual Epaminondas. Ninguém gosta do velho de fato. Ele bota medo e grita para saírem do gramado dele. Mas quem se arrisca a pisar na grama sabe que no fundo o que vai acontecer é sair correndo de lá depois de escutar uns berros. Ou não. Para continuar essa metáfora, quando a casa se rebela, fica putaça da vida ali e acaba machucando os protagonistas que pisam no gramado, é igual quando a gente exagera na intensidade de consumo, seja em quantidade desses conteúdos ou em coisas mais impactantes, como vídeos reais, por exemplo. Pelo amor de Deus, fujam desse tipo de coisa. Sua mente não tá preparada para isso e nunca vai estar. Ah, mas eu vejo desde quando eu tinha 2 anos de idade. Procura um psiquiatra. Quando a casa nos agride, é para avisar que, como tudo nessa vida, o consumo de terror excessivo pode te causar problemas. Assim como o consumo excessivo de filmes de comédia também pode te causar problemas. De maneira diferente? Claro que sim. O que deve ser levado em conta aqui é que tudo que é demais sobra para você. Por que é tão difícil encontrar um bom jogo de terror? Justamente por causa de tudo que eu falei agora há pouco, só que explicado de uma forma diferente. Para nós sentirmos medo, repulsa, pavor e logo em seguida entender que tudo aquilo era pegadinha do Mario Games e que a gente não está sendo perseguido na vida real por um feto diabólico, aquele jogo precisa nos causar imersão. A imersão se trata da capacidade de um jogo de envolver completamente o jogador na sua narrativa, mecânicas e mundo virtual, proporcionando uma experiência imersiva e cativante. Quando a gente está imerso num jogo, a gente se sente parte daquele universo. A gente se esquece, pelo menos por um breve momento, que a gente não vive na realidade. A gente está conectado completamente com aquele jogo. Quando colocamos um filme de terror para assistir, a chance da gente ser imerso naquela realidade por 1 hora ou 2 é muito maior do que quando a gente abre um jogo de terror. Isso se deve ao simples fato de que ali no filme a gente vê outras pessoas reais, atuando e transmitindo pra gente o sentimento de medo que elas estão sentindo, ou pelo menos fingindo muito bem sentir. Em um filme, podemos investir em grandes profissionais que fazem maquiagens pra lá de fodas e ainda colocar computação gráfica em cima pra ficar mais realista ainda. E falando de narrativa, é claro, a gente consegue perceber quando a história de um roteiro é mal contada. Isso dificulta muito nossos níveis de imersão naquele filme. Porém, continua sendo um filme, continua existindo outras pessoas ali na tela. De qualquer forma, vamos ser imersos hora ou outra. No filme, a gente sente o mais próximo possível de um medo real, sem a gente estar realmente numa situação de perigo. Quando a gente vai analisar os jogos, a limitação visual que a gente tem é um fato, principalmente se tratando de jogos mais antigos, como por exemplo o clássico Resident Evil 2. As imagens que vemos nesse jogo não nos chocam, os efeitos sonoros, por mais que naquela época eles foram sensacionais, eles envelheceram muito mal. Olha o som dos passos desse jogo, velho. A imersão que tínhamos nessa era dos games era voltada muito mais para narrativa e soundtrack. Não me entenda mal, tá? É claro que os desenvolvedores utilizaram tudo que tinham para imergir os jogadores com efeitos sonoros, gráficos e jogabilidade
idade, mas naquela época era tudo muito limitado. Ah, mas quando eu tinha 6 anos e vi meu primo jogar, eu borrei minhas carças de medo desse jogo, cara. Imagina se você com 6 anos de idade assistisse O Chamado, A Maldição dos Brinquedos, A Noiva do Chuck, que sim, meus amigos, lançaram no mesmo ano do Resident Evil 2. Entende o que eu tô tentando dizer? A facilidade que o cinema tem e teve desde sempre de criar imersão em conteúdo de terror é considerável, e isso aos poucos vem se igualando hoje em dia, por conta dos gráficos surreais que os jogos estão trazendo, efeitos sonoros muito bem trabalhados, músicas muito bem construídas, inteligências artificiais que fazem os inimigos não se comportarem de forma tão mecânica e tudo mais. Um fato que pode ser um pouco triste é que quanto mais realista um conteúdo de terror é, mais impactante ele vai ser. E é isso que a gente tem o prazer de presenciar atualmente na indústria dos jogos. Olha só o exemplo. Assiste essa cena com ela normal. Dá uma olhada. Laura? Agora eu vou diminuir a qualidade dela drasticamente para você ver de novo. Laura? Conseguiram sacar? Os jogos têm uma dificuldade além para serem imersivos de verdade. Por outro lado, eles abrem portas para histórias muito mais cativantes, personagens muito bem construídos e uma experiência personalizada. Já que ao contrário de ver alguém correndo de um monstro, é você que corre do monstro. E isso, cara, é muito fascinante. Podemos não só apreciar um bom protagonista passando por sufocos, podemos nós sermos esse protagonista, passando pelos mais agonizantes apertos possíveis. E tudo isso diretamente do conforto das nossas cadeiras, sem precisar cair de um penhasco. O futuro dos jogos de terror é um ponto de interrogação gigante e cheio de esperança. Com a chegada de mais realismo ano após ano, ainda vamos presenciar jogos que vão nos fazer suar frio e pular da cadeira, pode ter certeza. E outros pontos importantes quando se trata de um bom jogo de terror é a narrativa e a ambientação. A narrativa é extremamente primordial para ditar se vamos gostar de um jogo, seja ele de terror ou não. Independentemente se o jogo tem gráficos pixelados ou gráficos como o do Resident Evil Village, por exemplo, a maneira de como a história é contada significa muito, muito mesmo, velho. Seja com cutscenes emblemáticas que vão te fazer querer continuar jogando, personagens enigmáticos e bem construídos que vão te fazer implorar para encontrar com eles de novo dentro daquele universo, um acontecimento impactante na história, enfim. A narrativa é a base de tudo para um jogo de terror. A forma precária de como a maioria dos jogos de terror apresentam a narrativa pra gente hoje em dia nos faz questionar: quando diabos eu vou encontrar um jogo de terror realmente bom? Parece que os desenvolvedores mais focam em jumpscares sem nenhum nexo, esperando que no fim do jogo vamos dar uma nota legal pra ele porque a gente tomou alguns sustos forçados. Mas isso não significa nada. Os jumpscares são sim um método válido para utilizar em jogos e filmes de terror, mas a partir do momento que tudo que vemos são jumpscares, meu amigo, esse jogo tá faltando muita coisa. Sempre que vemos uma porta trancada, já temos certeza que vamos procurar uma chave. Quando vemos um lugar bem iluminado, bingo! A certeza de que uma hora ou outra as luzes vão se apagar é evidente. Nossa senhora do céu, Jesus Cristo. Sabe que a hora que eu pegar essa porra aqui vai apagar, né? Vai apagar! A música parou, lá vem jumpscare. A forma de construir jogos de terror vem sido sucateada e, claro, existem jogos que vão à contramão desses clichês, mas a grande maioria é farinha do mesmo saco. Infelizmente, meus amigos. E isso cansa. E o outro ponto é a ambientação. Um bom jogo consegue nos imergir naquele universo utilizando a ambientação ao seu favor, com efeitos sonoros, apelos visuais, cenário, iluminação, tudo isso aí que também existe nos filmes. Alguns jogos podem investir na psicologia reversa da ambientação, nos colocando em cenários muito bem iluminados e coloridos para causar um estranhamento do tipo: que sinistro, cara. Por que eu abro um jogo de terror e eu tô numa festa de aniversário infantil? Ou se não, a abordagem pode ser daquelas mais clássicas, nos colocando em cenários sujos, sangrentos, mal iluminados, que por si só já causam desconforto e ajudam na imersão. Um bom exemplo de uma imersão bem planejada é quando conseguimos imaginar o cheiro daquele lugar, sentir o cheiro ali mentalmente. Isso é um passo muito avançado da imersão. No fim do dia, os jogos de terror não precisam nos causar medo, super sustos, pavor. A ideia principal é sentir que aquele tempo que a gente investiu naquele jogo seja realmente aproveitado, que tenhamos aproveitado aquela história ou jogabilidade ao máximo possível, esquecer um pouco dos problemas do cotidiano, se divertir, ou quem sabe assistir alguém jogando e tomando uns jumpscare na cara. A magia dos jogos de terror é nos colocar em cenários brutais, que mesmo tomando machadadas e fugindo de entidades pra lá de bizarras, a gente vai sair ileso, a gente vai poder contar a história depois. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. É muito importante para mim que você, meu caro, dê o like e se inscreva nesse canal, para receber conteúdo sempre que eu postar aqui
e para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixa aí nos comentários. Eu te garanto que eu vou te responder o mais rápido possível. Tamo junto!